O texto a seguir foi criado no Microsoft Word 2016 BR, quer dizer, brasileiro. O texto disposto ao redor da tabela foi obtido: letra A, formatando-se o texto em colunas; letra B, inserindo-se no documento quebras de seções; letra C, configurando-se o alinhamento do texto; letra D, utilizando-se o autoajuste de conteúdo da tabela; e a letra E, configurando-se as propriedades da tabela. Bem, pessoal, percebe que tem um texto aqui, dentro do Word 2016, como ele indica, e no meio, bem no meio desse texto, tem uma tabela, e aí é interessante perceber que todo o texto está circundando a tabela que está ao centro. Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo inserir uma tabela e fazer com que o texto circunde essa tabela? Então vamos acompanhar na prática aqui um passo a passo. Eu estou mostrando para vocês aí um determinado texto no meu Microsoft Office Word, e aqui eu vou inserir uma determinada tabela. Vamos acompanhar comigo. Primeiro vamos clicar aqui na guia Inserir, no botão Tabela, e vamos inserir aqui uma tabela com tantas linhas e tantas colunas. Bem, deixa eu só deletar aqui algumas dessas colunas. E aí vamos ficar aqui com uma tabela, observa que tem algumas linhas e algumas colunas, e vamos digitar alguns valores ali aleatórios, sejam eles textuais ou numéricos, só para preencher ali as células da tabela. Bem, no meu exemplo aqui, pessoal, percebe que essa tabela aqui, ela não é como a daquela questão, porque nessa tabela aqui que eu estou diminuindo agora aqui a largura das colunas, ela tem um texto acima e um texto abaixo, mas não é o que a questão queria. A questão quer que eu coloque essa tabela e que o texto circunde a tabela. Como é que a gente pode fazer isso? Uma dica bem simples, pessoal. Nós podemos clicar com o botão direito do mouse na tabela, clica com o botão direito do mouse na tabela e no menu que se abre, vamos escolher essa opção chamada Propriedades da tabela. Quando a gente clica aqui na opção Propriedades da tabela, aparece então uma opção que me permite alterar como será a disposição do texto em relação a essa tabela. Se a disposição do texto ficar nenhuma, é como está agora, o texto fica acima e abaixo e não circunda a tabela. Agora, se eu escolher essa opção chamada ao redor, que eu vou escolher aqui, ó, ao redor, e confirmar, agora percebe que eu vou clicar na tabela, vou arrastar ela e vou deixar ela bem no meio do texto. Quer ver? Ó, vamos puxar o texto aqui, ó, vamos clicar na tabela, arrastar mais para baixo agora, e vai percebendo que à medida que eu vou arrastando essa tabela e vou deixando ela bem no meio do texto, o texto fica circundando a tabela, ele fica ao redor. Vou clicar aqui, arrastar mais para a esquerda, clicar, arrastar mais para a direita, clicar, deixar no centro. Percebe que dependendo da posição onde eu deixo a tabela, o texto vai circundando esse texto, essa tabela. O texto vai circundando a tabela, quer dizer, vai ficando ao redor da tabela. E para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela, escolher propriedades da tabela e ali nas propriedades escolher ao redor, que aí o texto vai circundar esta tabela. Bem, pessoal, vamos escolher a resposta correta então. Ele diz aqui, ó, o texto disposto ao redor da tabela. Então essa opção ao redor da tabela foi obtido de que forma? Configurando-se as propriedades da tabela, que está descrito aqui na letra E de Equador, porque nós clicamos com o botão direito do mouse na tabela, no menu que se abre eu escolhi propriedades da tabela e lá tinha a opção ao redor, que permite que o texto circunde a tabela dependendo da posição onde eu coloco ela. Por isso a nossa letra E de Equador, de fato, é o gabarito e a resposta dessa questão.